Nós dependemos da graça de Deus para viver. Nós não conseguimos nada, não podemos nada sem essa graça. É essa graça que nos salva, né? Paulo nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então essa graça que nos tira do poder do pecado, nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho de Deus, por meio desse favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer, mas Deus nos dá. E essa graça que nos salva também é a mesma que nos santifica, né? Ninguém vai alcançar a santidade, ninguém vai avançar em cumprir a vontade de Deus, em viver a palavra de Deus, em obedecer os mandamentos, se não for sustentado, amparado, fortalecido, se não for impulsionado pela graça, por esse favor imerecido. Nós dependemos da graça de Deus e é a nossa responsabilidade, né, manter aberto o canal por onde essa graça nos alcança, né? A graça salvadora, ela nos alcança por meio da fé. Então, nós precisamos ter fé e esse canal está aberto. Pela graça sois salvos, mediante a fé, é o que Paulo nos escreve. E para continuar crescendo nessa graça, a gente precisa manter esse canal aberto, estar no local certo para que essa graça nos alcance. E Tiago, no capítulo 4 da sua carta, nos fala sobre esse local. Esse local é um lugar de humildade. Tiago nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, para receber graça, tem que estar, né, numa posição de humildade. E no mesmo capítulo, Tiago continua desenvolvendo esse princípio e vai concluir esse desenvolvimento falando: humilhai-vos perante o Senhor, perante Deus, e Ele vos exaltará. Então, se humilhar é se colocar na condição de humilde. De pequenino, também a gente pode dizer, um sinônimo para humilde é pequenino, ou se humilhar é diminuir também, a gente pode dizer isso, se diminuir, e aí isso se parece muito com a frase de João Batista, né? Convém que ele, Jesus, cresça e que nós diminuamos. Então, se humilhar é isso, é se fazer humilde, é se fazer pequenino, e Deus revela o Evangelho aos pequeninos, é se fazer humilde, se fazer pequenino, é se diminuir, para que Jesus cresça em nós. E se a graça é tão vital para nós, e né, se a graça é tão importante, se a graça é tão indispensável, e o local certo para receber essa graça é o local da humildade, a nossa busca para estar nesse local deveria ser uma busca de todos os dias. Né? Sempre buscar se humilhar, buscar as oportunidades de que a gente possa se diminuir, que a gente possa se fazer pequenino, deveria ser uma busca de todos os dias. Recentemente eu compartilhei com um grupo de irmãos que, devido a essa necessidade que nós temos da graça, e a graça nos alcança quando a gente permanece humilde, a gente já deveria acordar pensando quais são as oportunidades que eu tenho hoje de me humilhar, de diminuir, e ao final do dia também pensar quais foram as oportunidades que eu tive hoje e que não aproveitei, ou que eu aproveitei, que eu me exercitei nelas, ou que eu não aproveitei, mas que vou aproveitar amanhã. Enfim, essa deve ser uma reflexão mesmo que a gente tem que fazer. Enxergar, ter olhos sensíveis, e um coração pronto também para isso, mas enxergar as oportunidades para se diminuir. E essas oportunidades aparecem todos os dias. Nesse momento, talvez você esteja pensando em algumas dessas oportunidades. Talvez seja, hoje se coloque diante de você a necessidade de perdoar alguém. E perdoar é uma expressão de um coração humilde, de um pequenino, de alguém que consegue abrir mão de ser o Senhor das razões para perdoar, para ser misericordioso, compreender, enfim, a situação do outro e liberar perdão. Talvez a oportunidade que você tenha para se humilhar seja essa, hoje, a de perdoar, mas também pode ser a de ter que pedir perdão, porque também é um ato de humilhação. Ter que reconhecer o erro, voltar atrás e falar para alguém: eu errei contigo, errei nisso, que é preciso nomear qual foi o erro, errei nisso, me perdoa. Isso é uma posição de um coração que está buscando a humilhação. Talvez a oportunidade que você tenha hoje de se humilhar é receber a repreensão. Alguém que vai te repreender, te confrontar em um erro, corrigir alguma situação, e ter um coração aberto e receptivo para isso. É uma característica de um coração
humilde, né, de quem se faz pequenino, né, reconhecer o cuidado do outro, a repreensão que vem do outro, ainda que seja um pecador como você, mas saber reconhecer o cuidado que o teu irmão tem por você é uma característica de um coração pequenino. Também ter que confrontar alguém é uma característica de um pequenino também. E talvez a situação que está se colocando para você hoje é isso. Você tem que ter que confrontar alguém. Mas isso é uma oportunidade para você se humilhar. Pode parecer que não, porque confrontar pode parecer algo meio soberbo, altivo. Tem que confrontar, tem que repreender alguém. Mas, na verdade, confrontar é uma expressão de um coração humilde. Né? Porque quando você confronta, você não deve confrontar a partir dos seus próprios pensamentos, mas a partir da palavra de Deus. A partir do que Deus pensa, do que Deus diz. E aí você, com mansidão necessária, sabendo que você pode cair também, você confronta o erro, e ainda que seja mal interpretado, ainda que as pessoas não recebam bem, mas você não está em busca do reconhecimento que vem das pessoas, mas sim do reconhecimento, do louvor que vem de Deus. Talvez a oportunidade hoje para você se humilhar seja de servir. Né? Servir não só no serviço que te deixa em evidência, que todos veem, mas servir no serviço invisível. Aquele que ninguém vê, ninguém reconhece. Mas como você não está em busca dos elogios dos homens, você permanece, persevera no serviço, sabendo que é o Senhor que vai te recompensar. E aí você está se colocando no local de humildade. Você não depende dos elogios dos homens. Você não depende do louvor dos homens. Você se coloca no local de humildade para receber graça, e essa graça vai te sustentar, vai te fortalecer. Enfim, se eu fosse falar aqui sobre todas as oportunidades para se humilhar, passaria um tempo muito extenso, mas com certeza o Espírito Santo que habita em você já está te lembrando de oportunidades que você precisa se exercitar, né? De reconhecer o seu irmão superior, fazer com que outras pessoas participem da sua vida também, porque a vida cristã não se constrói de maneira solitária. Nós precisamos dos dons, dos talentos, da graça que Deus tem colocado na vida dos nossos irmãos. Enfim, eu queria que você pensasse sobre isso. Quais são as oportunidades para se humilhar que você tem desperdiçado? E hoje, decida de todo o coração abraçar essas oportunidades, se exercitar nelas, cumprir o mandamento do Senhor, que é o de se fazer humilde, o de se fazer pequenino. Com certeza, você vai receber uma recompensa inimaginável que Deus tem para a tua vida. Pense sobre isso, aplique a sua vida ao seu coração. Nós nos vemos em breve, se Deus quiser.